Olá, caros alunos, vamos à nossa terceira semana de trabalho, onde teremos como objetivo conhecer os diagramas de caso de uso e diagramas de atividade. Iremos focar bastante no diagrama de caso de uso, que é um diagrama essencial durante a fase de análise de requisitos de um sistema. Então, esse diagrama ele vai nos auxiliar em muito a conseguir representar graficamente e através de uma documentação o que deve ser feito em relação ao sistema. Então, ele é extremamente útil durante a primeira fase, quando vai se desenvolver o sistema, que é a fase de análise de requisitos ou levantamento de requisitos. Pessoal, então para vocês conseguirem atingir os objetivos propostos durante essa semana, vocês terão que ler o capítulo 3 e 4 da nossa apostila, se atentarem bastante ao capítulo 3, que ele vai ser essencial durante a continuidade da nossa disciplina, além de buscar outros materiais complementares, olhar os vídeos complementares que vão estar postados no ambiente e buscar mais fontes de referência, principalmente sobre diagramas de casos de uso. Para poder se criar diagramas em UML, geralmente se utiliza ferramentas case, para poder facilitar o nosso processo de diagramação. No que tange a parte de desenvolvimento, as ferramentas case elas podem nos auxiliar posteriormente em diversos pontos. Como temos diversas ferramentas, como por exemplo Microsoft Visio, o StarML, a ferramenta DIA, a ferramenta ArgoML, então temos diversas ferramentas que podemos utilizar. No nosso exemplo aqui, inicialmente a gente vai criar um diagrama de caso de uso, utilizando o ArgoML, simplesmente para poder auxiliar vocês a entender como criar um diagrama simples utilizando essa ferramenta. Pessoal, abrindo aqui o ArgoML, como eu falei, vocês podem utilizar qualquer ferramenta que vocês tenham familiaridade para poder criar os diagramas, para poder realizar as práticas. Recomendo, pelo menos, refazer os exemplos que existem na apostila, ou se não, outros exemplos que vocês podem pegar para poder praticar um pouco a construção de diagramas, que quando a gente pega para fazer, melhora bastante o nosso nível de entendimento. Então, aqui dentro do ArgoML, assim que a gente abre, a gente consegue ver aqui as opções de a gente criar os principais diagramas da UML. No caso aqui da nossa disciplina, a gente vai trabalhar especificamente na diagramação de diagramas de caso de uso, de diagramas de classe e de diagramas de sequência. São os três principais diagramas que a gente vai trabalhar em termos de modelagem. A gente conhecer superficialmente os demais e a gente vai criar em termos de diagramação esses três. Para essa semana, o que vai ser necessário é que vocês criem um diagrama de caso de uso, que é o primeiro exemplo que a gente tem aqui, o primeiro ícone que a gente tem. Um diagrama de caso de uso ele é composto basicamente pelo ator, pelos casos de uso e pelos objetos de associação. Então, a gente tem aqui diferentes formas de associação, uma associação do tipo de extensão e do tipo de inclusão, para a gente poder visualizar. Então, o diagrama de caso de uso ele é utilizado para poder representar o que o meu sistema vai fazer e não como ele vai fazer. O diagrama de caso de uso ele é responsável por apresentar uma visão externa do sistema, ou seja, como o sistema vai se comportar externamente. Então, ele serve quando você vai chegar para um cliente que ele quer que você desenvolva um site, ele começa a te explicar o que ele quer. Para que o entendimento seja mais claro por ambas as partes, da parte do analista, que vai ser você, e pela parte do cliente, a gente possa falar, desenha para que eu possa entender. O diagrama de caso de uso nos auxilia justamente nisso. Então, a gente vai criar um diagrama que vai auxiliar com que você compreenda melhor, represente graficamente o que seu cliente quer, e ele também consiga observar que o que você está propondo é realmente o que ele está pensando. Então, mais uma vez, o diagrama de caso de uso é responsável por mostrar uma visão externa ao sistema e se preocupa com o que vai ser realizado. Então, vamos pegar um exemplo simples para a gente poder criar aqui no ArgoML, que ele é bastante simples e intuitivo. Então, vocês vão criar os diagramas que forem solicitados
no ambiente e posteriormente basta exportar isso para uma imagem e enviar em nosso ambiente. Então, vamos pensar em um sistema em que um cliente ele vai realizar um saque num caixa bancário. Então, se a gente pensar um sistema, um cliente de um banco, ele quer realizar um saque num caixa eletrônico, por exemplo. Então, aqui, o meu cliente aqui, ele vai ser um ator. Então, quando eu coloco aqui um novo ator, ele pede para mim colocar o nome dele aqui sim, de forma simples aqui. Então, a gente tem o nosso cliente, o que ele vai fazer num caixa eletrônico vai ser uma ação. Essa ação que ele vai realizar no caixa eletrônico vai ser representado por um caso de uso. No caso do caso de uso aqui, a gente vai nomear ele. Então, a gente pode colocar efetuar saque. É importante que o caso de uso ele seja nomeado com um verbo para poder representar uma ação. Então, o cliente ele vai querer efetuar um saque. Esse saque ele vai estar interagindo com outro ator, que é o caixa eletrônico, no caso. Então, se a gente pensar de forma simples aqui, e a gente vai criar associação. Então, vou criar associação que o cliente ele vai solicitar um saque, ou seja, ele vai efetuar um saque e ele vai estar interagindo com o caixa eletrônico. Ah, mas um caixa eletrônico é um hardware, um cliente é uma pessoa, todos esses podem ser atores? Sim. Então, um ator dentro de um caso de uso, ele pode ser qualquer componente externo ao sistema. Então, eu só quero modelar de forma simples aqui um caso de uso que um cliente ele vai efetuar saque. Certo? Então, a gente está representando de uma forma simples, é uma ação que deve ser efetuada. Agora, para poder aumentar um pouco mais esse nosso caso de uso, a gente pode pensar, por exemplo, que para poder efetuar um saque, sempre antes de efetuar esse saque, vai ser necessário verificar o saldo, justamente para poder ver se o cliente se ele tem saldo disponível para poder efetuar esse saque. Então, verificar o saldo aqui, verificar saldo. Então, verificar saldo aqui vai ser uma ação obrigatória quando se efetuar um saque. Então, nós temos aqui associações, relações, que são chamadas do tipo de extensão e inclusão. Extensão, eu vou utilizar essa relação, essa associação, quando um caso de uso ele for opcional na execução de outro. E inclusão eu vou utilizar quando for obrigatório. Nesse caso eu vou utilizar de inclusão, porque sempre ao efetuar o saque vai ser necessário verificar o saldo. Aí vocês podem verificar que aparece a palavra include, que representa a inclusão dentro do nosso caso de uso. Então sempre que eu for efetuar saque vai ser necessário, vai ser obrigatório realizar a inclusão. Se fosse de extend, de extensão, por exemplo, a gente pode pensar se um cliente, se ele vai fazer login num site. Para ele fazer login, ele deve estar cadastrado. Se ele não tiver cadastrado, ele deve efetuar cadastro. Então, efetuar cadastro seria um exemplo de extensão, porque não seria obrigatório toda vez de efetuar login no sistema que o cliente se cadastre. Somente nos casos em que ele não tiver cadastrado. Isso seria uma extensão. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com inclusão. Então, que outro caso de uso que eu posso pensar quando o cliente vai efetuar saque que vai ser necessário? Se ele vai efetuar saque, sempre vai ser necessário verificar saldo e, logicamente, também será necessário atualizar o saldo. Sempre será necessário atualizar saldo, e isso também vai ser um include. Reparem aqui, que aqui não fica claro, não se preocupe em colocar qual vai ser a ordem de como vai acontecer, e nem a troca de mensagens. Então a gente tem diversos diagramas que vão representar como isso vai acontecer internamente ao sistema e como a interação vai acontecer.
O diagrama de caso de uso ele se preocupa com o que será feito. Ou seja, aqui fica claro para mim que vai ser feito um saque. Toda vez que efetuar o saque, eu vou ter que verificar saldo e será necessário atualizar o saldo, certo? Então, o diagrama de caso de uso ele se preocupa com o que? Não com a sequência de operações que vai ser realizada, não com a interação entre os objetos do meu sistema e nem com os atributos que eu tenho e as associações desses atributos. Eu só me preocupo com o que será realizado. Então, esse foi um exemplo simples de um caso de uso montado dentro do ArgoML. Espero que ajudem vocês a desenvolver os exemplos que tem na apostila, as atividades que forem propostas. Tentem buscar mais atividades fora de nosso ambiente, fora do que seja obrigatório, para que vocês consigam se desenvolver melhor dentro da nossa disciplina. Não deixem de postar suas dúvidas no fórum e um bom trabalho e boa semana.